Olá, bem-vindos aqui ao canal do professor Leonardo Fernandes. Hoje nós vamos ver a importância da dominação dos oceanos. Quem domina os oceanos domina o mundo? Temos controvérsias. Temos um Mackinder, por exemplo, ele entendeu que quem dominasse a Ilha Mundo, eu vou fazer um vídeo para vocês disso também, dominava o mundo. E tem também outros teóricos que eu vou mostrar para vocês que diz que quem dominar os oceanos domina o mundo. Quais será dos dois que estão certos? Se você quiser saber, acompanhe comigo esse vídeo. A dominação dos oceanos é um imperativo geopolítico. O que será que isso significa? Essa sessão, nós vamos introduzir a importância do domínio dos oceanos. O controle das rotas marítimas, essa é a primeira parte que nós vamos ver aqui. O domínio dos oceanos permite o controle das principais rotas comerciais e de transporte naval, conferindo vantagens estratégicas e econômicas significativas. Quem que domina os oceanos hoje? Claro, os Estados Unidos. Eles têm a maior frota naval em questão de deslocagem de toneladas. A China hoje já tem o maior número de embarcações, mas os Estados Unidos têm a maior deslocagem de toneladas, tá joia? Também podemos perceber a própria questão dos recursos naturais. Os oceanos abrigam uma vasta quantidade de recursos naturais. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o pré-sal, a bacia de Campos, onde nós retiramos petróleo, exportamos esse petróleo. Então, sim, nos oceanos nós temos muito petróleo, e isso é muito importante para a gente. E também tem a questão de projeção militar. O domínio dos mares permite uma projeção militar e uma garantia de segurança nacional. Se você domina os oceanos, fica muito difícil um país te atacar. O controle dos oceanos é crucial para a projeção de poder global. Nações com forte marinha têm vantagem estratégica em cenários de conflitos. Por exemplo, se você tem muitos porta-aviões, o exemplo principal disso são os próprios Estados Unidos. Eles têm muitos porta-aviões e eles conseguem projetar esse poder naval e viram um poder aéreo muito forte, tá joia? Então, um desembarque de tropas muito rápido por causa desse poder naval. Isso é uma estratégia geopolítica muito grande. E até mesmo a questão de rotas comerciais. Por quê? Se você domina os mares, a sua rota comercial vai ser uma rota comercial segura. O domínio dos mares permite o controle das principais rotas de comércio marítimo, vital para a economia e a influência de um país no cenário internacional. Por exemplo, a China agora está tentando controlar o Mar do Sul da China. Por quê? Porque 1/3 da economia global passa por lá. É de suma importância controlar aquela área. O que os Estados Unidos está fazendo? Ele colocou muitas bases navais nos países ali cercando a China. Olha só, uma força marítima muito grande e um controle da China. E a China é o segundo poder, a segunda superpotência que nós temos hoje. E os Estados Unidos estão mantendo ela lá, cercada pelas suas bases navais, tanto nas Filipinas, na Coreia do Sul, própria Taiwan, Japão, tá joia? Ela mantém o controle da China na questão de projeção de poder naquela região lá. Os recursos naturais também são muito importantes na questão de domínio dos mares, porque os oceanos abrigam vastas reservas de petróleo, gás, e esses dois, falando deles primeiro, são fontes de energia. Sim, nós precisamos ter energias renováveis, mas ainda somos muito dependentes do petróleo e do gás. Haja vista você observar a Europa. A Europa perdeu a Rússia como um parceiro comercial na questão energética. Olha quanto que teve inflação de energia na Europa. E isso prejudicou as suas próprias indústrias. Não só a população geral, pessoas comuns. Ela prejudica a indústria também. E também no mar, nos oceanos, tem minerais e outros recursos naturais estratégicos. As nações que controlam têm maior acesso a esses ativos. No caso aqui do nosso país, nós temos controle dessa chamada Amazônia Azul, onde tem sim muito petróleo. E agora encontrou petróleo também na margem equatorial. Não sei se vai retirar esse petróleo, mas encontrou uma grande quantidade de petróleo na margem equatorial. Nós dominamos aqui a nossa região por causa de um tratado internacional, que a costa dos países ela tem uma margem ali que pertence a esse país.
Mas o Brasil não domina os mares, nós não temos uma marinha impressionante, tá joia? Nós temos uma marinha que ainda está caminhando, nós precisamos melhorar muito na questão de defesa da nossa chamada Amazônia Azul aqui. Isso é muito sério. Diversas obras literárias examinam a importância da geopolítica do domínio dos oceanos ao longo da história. Algumas dessas obras são referências fundamentais para compreender a influência marítima no desenvolvimento das nações. Por exemplo, Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Nessa obra, o autor apresenta uma visão ampla e profunda da evolução da humanidade, desde os primeiros hominídeos até os dias atuais. Harari analisa que o domínio dos oceanos foi fundamental para a expansão e desenvolvimento de diversas civilizações. Esse livro, se você quiser saber mais desse livro, deixa aí nos comentários que eu trago aqui para vocês. Só estou citando ele. Ele mostra como que os oceanos foram importantes para o desenvolvimento das nações. Também tem outro livro, Destino dos Impérios, de Paul Kennedy. O Destino dos Impérios é uma obra influente de Paul Kennedy, que analisa a ascensão e a queda de grandes potências ao longo da história. O livro explora como o poderio naval e o controle das marés e a capacidade da projeção global foram fatores fundamentais no destino de impérios, como o Império Britânico, por exemplo, o Império Espanhol e o próprio Império Holandês. Tem também outro livro, O Poder Marítimo da História. É uma obra do almirante Taylor. É considerado um clássico da estratégia marítima. Nesse livro, Mahan argumenta que o domínio dos oceanos é fundamental para o poder e para a ascensão de grandes potências ao longo da história. Segundo Mahan, nações que controlam as rotas marítimas e os principais portos ganham vantagem comercial e militar. Também tem o outro livro, O Império Atlântico, de Fernando Novaes. Nesse livro, Fernando Novaes aborda a expansão marítima de Portugal e Espanha, que lhes permitiu dominar os mares e estabelecer um vasto império comercial e colonial. Novaes analisa como o comércio triangular entre Europa, África e América transformou o Atlântico em um sistema econômico integrado com profundos impactos geopolíticos. O historiador brasileiro é reconhecido por suas análises inovadoras sobre o papel dos oceanos na formação do mundo moderno e na ascensão e queda de impérios. Nós temos várias outras obras. Se vocês quiserem saber de cada uma delas, deixa aí nos comentários que eu trago aqui para vocês. Agora nós vamos ver a análise dessas obras. As obras abordam a importância estratégica do domínio dos oceanos ao longo da história, explorando como esse controle influenciou os rumos da geopolítica mundial. Cada um traz perspectivas complementares sobre o tema, enriquecendo a compreensão da sua relevância. Quais são os pontos em comum dessas obras? A importância dos mares para a questão geopolítica. As obras destacam a importância geopolítica do domínio dos oceanos ao longo da história, enfatizando seu papel fundamental no poder e na influência das nações. As publicações traçam a evolução do poder marítimo e seu impacto nos rumos da humanidade, desde as grandes navegações até os dias atuais. Os livros analisam a visão estratégica dos líderes e pensadores que compreenderam a importância dos oceanos como palco de uma disputa de projeção de poder. Também tem algumas divergências entre os livros. Enquanto alguns autores, como Mahan e Parker, enfatizam a importância histórica do domínio dos mares, outros, como Novaes, analisam o tema sobre uma ótica de colonização e exploração. Os autores tiveram uma divergência ali, porque uns destacaram a importância do poder que os oceanos dão e outros destacam a questão que eles usaram esse poder para colonizar outros povos. Alguns livros, como o do Kennedy, abordam o tema de forma mais técnica e conceitual, enquanto outros, como Moyle, apresentam uma perspectiva mais prática e aplicada. Alguns trabalhos, como o Império Atlântico, focam-se em regiões específicas, enquanto outros, como o Poder Marítimo da História, têm um escopo global. Eu não trouxe todos os livros aqui para vocês, mas eu estou fazendo uma diferenciação dos livros que tratam da questão dos oceanos, tá joia?
Embora as obras compartilhem a importância do domínio dos oceanos, as conclusões e implicações podem variar, refletindo diferentes perspectivas e agendas dos autores. Qual que é a relevância atual do domínio dos oceanos? O domínio dos oceanos continua a ser um fator geopolítico crucial em um mundo cada vez mais globalizado e interdependente. O controle das rotas marítimas e dos recursos naturais dos oceanos, como hidrocarbonetos e minerais, é um objetivo estratégico de muitas nações. O domínio dos mares é vital para projetar poder, garantir a segurança e defender os interesses nacionais em um cenário internacional cada vez mais complexo. O domínio dos oceanos também confere poder geopolítico significativo aos países que o exercem. Nações com forte presença naval e controle das principais rotas marítimas têm influência no cenário internacional, podendo projetar poder e defender seus interesses em escala global. Como eu disse para vocês agora há pouco, os Estados Unidos é um exemplo disso muito prático. Estavam defendendo Israel com um porta-aviões lá em Israel, com vários caças de guerra saindo desse porta-aviões, também vários destroyers interceptando os mísseis que estavam vindo, que os Houthis estavam jogando. Olha a importância geopolítica de um poder naval como esse, tá joia? Tanto para a segurança do próprio país, como também de ataque, se necessário, de outras nações. A capacidade de controlar as vias oceânicas é fundamental para o comércio internacional também e para o acesso a recursos naturais marinhos. A questão da segurança do comércio. Se você não tiver uma rota marítima com segurança, como que você vai garantir que seus produtos vão chegar aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo se não tiver uma rota segura para esses navios passarem? Se eles possivelmente, num lugar não controlado, forem sequestrados, tomados por piratas e não tiver uma segurança que garanta esse comércio, como é que vai fazer? Isso é muito, muito sério, a questão da rota comercial segura. Os países que dominam os mares têm vantagens econômicas também e podem impor condições mais favoráveis em negociações comerciais. O Reino Unido, por exemplo, exerceu a supremacia marítima durante o auge do Império Britânico, controlando as rotas comerciais e pontos estratégicos em todo o mundo. Países como China, Japão, Rússia buscam expandir suas reivindicações sobre ilhas, recifes e recursos marinhos no Mar do Sul da China e no Ártico também. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos então emergem como a principal potência naval, projetando seu poderio em todos os oceanos do globo. Atualmente, observa-se um aumento das disputas territoriais e de recursos marítimos, especialmente no Mar do Sul da China, que é rico em petróleo e gás natural. Também há disputas no Mar Mediterrâneo e Ártico, refletindo a crescente importância geopolítica dos oceanos. Grandes potências como a China, Estados Unidos e Rússia intensificam seus investimentos em tecnologias navais. Os Estados Unidos criou um porta-aviões agora que custou aproximadamente 15 bilhões de dólares. É o porta-aviões mais avançado do mundo. Olha como que eles investem nessa questão naval. Mas todo esse investimento gera uma corrida pelo domínio dos mares e das rotas comerciais marítimas. A China, por sua vez, tem desenvolvido cada vez mais embarcações. Ela já tem alguns porta-aviões também e ela tem investido na questão naval com muito dinheiro. A compreensão das tendências e desafios futuros no domínio dos oceanos será essencial para que os países possam navegar com eficácia no cenário geopolítico global. Antecipar as transformações geopolíticas, econômicas e ambientais que impactarão o controle e a exploração dos mares será crucial para a formulação de políticas marítimas resilientes. Em conclusão, o domínio dos oceanos se mostra um fator crucial na geopolítica mundial. As obras analisadas demonstram como o controle dos mares e rotas marítimas conferiu poder e influência em diversas nações ao longo da história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Leonardo Fernandes. Se você acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu super like, se inscrever no canal. Eu estou começando aí, dá uma força para mim. Valeu!